Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube Trilhas na Pós-Graduação. Hoje, com muita alegria, recebo mais uma vez a Fernanda Luma, que tem um trabalho sensacional sobre o suicídio, tem um Instagram, @sobre suicídio. Fernanda, que é assistente social pela Universidade Federal de Pernambuco e terapeuta comunitária da Universidade Federal do Ceará. É também especialista em saúde mental pela Uninter, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, hoje doutoranda pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadora e parceira do IPS Rio de Janeiro, que é um instituto que pesquisa o suicídio, também professora da pós-graduação Descomplica e coordenadora e idealizadora do projeto @sobre suicídio. Convidar todo mundo a participar, né, desse Instagram da Fernanda. Eu acompanho os posts, compartilho quando eu consigo, pela devida correria. E Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu tenho certeza que as nossas palavras também salvam vidas. Então, assim, gratidão por estar aqui no Trilhas, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Eu Obrigada. que agradeço. A gente que vai ser universitário, falar sobre saúde mental dos universitários é uma obrigação. Trocar figurinhas aí hoje, vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer para resguardar nossa saúde mental nesses tempos tão desafiadores como a pandemia. Sim, verdade. Bom, Fernanda, dizer para o pessoal que essa é uma live certificada pela Universidade Federal de Uberlândia, em especial a Faculdade de Educação da UFO, né? Agradecer a professora Giovana, que é a diretora da faculdade, que cadastrou como projeto de extensão. Então, obrigada, professora Giovana, que também aí está colaborando, né, com essas temáticas. E hoje, o título da nossa live, o tema é saúde mental, sobre doping acadêmico e trabalho home office. Quando a Fernanda, né, me mandou o termo doping acadêmico, eu fiquei um pouco assim, encantada com o termo, porque eu ainda não tinha ouvido. Até perguntei a Fernanda se é algo pós-pandemia, mas ela me disse que não, que realmente esse termo já existe antes da pandemia. Então, nós vamos começar inicialmente falando sobre essa saúde mental na academia. Fernanda, você como uma pesquisadora, né, está tão engajada nesses movimentos de saúde mental. Para você, como se expressa a questão do sofrimento mental na academia? De que forma que esse sofrimento mental aparece? Vou falar da minha experiência. Acho que desde o primeiro dia a gente pisa na universidade e vai conviver com os alunos, né, que estavam ali há mais tempo. Essa é uma temática que está muito presente, né? O que é que nos espera? As falas sobre assédio dentro da academia, assédio moral, né? As dificuldades de diálogo, às vezes, com os docentes, com o orientador, né? Acho que quem tem amigos pós-graduandos sempre tem fala, uma história sobre algum trauma, infelizmente, durante o mestrado, o doutorado, principalmente, acho que talvez mais do que na especialização, porque passa mais tempo, e na graduação também, né? Não é algo só da pós-graduação. É preocupante que a gente tenha tão poucas universidades com algum centro de cuidado à saúde mental dos seus universitários, ainda não é uma temática tão presente, e mesmo quando tem, é uma coisa um pouco surreal. É um centro que vai ter um ou dois assistentes sociais e psicólogos ali para uma universidade inteira. Então, inevitavelmente, ela não vai dar conta da demanda que aguarda dentro da universidade, quando tem. Sim. E pelo excesso de atividades
E lembrando que quando ingressa no mestrado são 2 anos, doutorado 4 anos. Acontece tantas coisas nesse percurso da nossa vida pessoal, então ninguém vive só a vida profissional. Exatamente. A vida pessoal está atrelada à vida profissional. E me dá a impressão de que um pós-graduando não pode adoecer, porque ele não tem direito a afastamento, ele não tem, né, nem 13º no final do ano para contar a história. Então, assim, gente, isso é algo muito, muito importante de ser discutido. Se hoje, dia 21 de setembro de 2021, a realidade é essa, por que não falar sobre essa realidade como uma fala de luta, para que isso não perdure dessa forma? Então, hoje eu e a professora Fernanda, né, uma pesquisadora também, que fala sobre o suicídio, nós estamos desenvolvendo justamente essa fala, que a saúde mental dos pós-graduandos é algo que deve ser refletido cotidianamente. Bom, por esse e vários outros motivos. Pode ser que alguém ingressa na pós-graduação já com algum enfrentamento em relação à depressão, a crises de ansiedade. Isso vem a ser aflorado nesse processo, pelo excesso de atividades, pela própria cobrança do pós-graduando. Então, isso não pode ser desconsiderado, isso é muito sério. Inclusive, Fernanda, eu espero conseguir dialogar com um psiquiatra também aqui no Trilhas, porque tem casos que não é somente terapia, e sim casos que precisa de ajuda de um psiquiatra, né? Como nós mesmos sabemos. Com certeza. O ambiente acadêmico, ele é um ambiente que tem, como acho que todo lugar envolvido, ligado ao trabalho, é um lugar com potencial tóxico, né? É um ambiente que tem tido uma tônica de competição muito forte, assim como o mundo do trabalho também. E a gente vai discutir hoje aqui sobre pós-graduandos em muitas medidas, acompanha a discussão dos impactos no mundo do trabalho, porque não deixa de ser um trabalho para o universitário após a graduação, principalmente quando ele sai do trabalho para se dedicar exclusivamente àquilo. Então, ele vai ser cobrado por produção, ele vai receber um valor ali, o valor da bolsa, né? Enfim, vai ter palco para assédio, vai ter uma tendência de captura do seu tempo de não trabalho, né? Principalmente depois que entramos numa cultura de grupos do WhatsApp, como um microespaço dos locais por onde a gente passa, a sensação é que você não consegue mais se desligar daquilo com que você trabalha, daquilo com que você se envolve. Antes eu tinha esse limite muito claro, que a gente saía, sei lá, às 5 horas no trabalho, na aula, e a gente ia para casa, e as pessoas não nos achavam mais até o outro dia. Hoje as pessoas vão te mandar mensagem até meia-noite, no final de semana, e vão reclamar se você não responder. A ideia da frase online abaixo da sua foto pressupõe que você tem que estar disponível para falar seja o que for, para parar o seu tempo de vida para um tempo de trabalho, mesmo fora do horário de trabalho, não recebendo por aquilo ali. E a academia reflete muito isso, né? Quando ainda há na figura de alguns docentes, esse que você falou de não perceber o pós-graduando com direito a ter uma vida fora da academia durante o tempo do mestrado e do doutorado. Né? Eu já ouvi, isso vai ganhando a ideia de humor, né, em partes para minimizar o impacto, né? Assim que a gente discute o excesso de humor na saúde mental, mas vai ganhando falas desde o primeiro dia de sala de aulas e professores recepcionando vocês com discursos de, olha, quem engravidou, engravidou, quem não engravidou só daqui a 4 anos, né? Quem casou, casou, quem não casou só depois desse processo aqui. E vão colocando essa ideia de que não cabe a vida humana, natural, vital, andando concomitantemente a um período de pós-graduação, como se fossem coisas que se excluíssem mutuamente. E pensem que muitos alunos da pós-graduação, eles já chegam para a pós sem uma rede de apoio, eles se deslocam das suas cidades para poder fazer o seu programa de mestrado e doutorado em outro local, que é o que tinha, porque é onde conseguiu bolsa, enfim.
E já não tem essa dinâmica na pós-graduação que tem na graduação, de você ver as pessoas todos os dias, durante um longo tempo, e você fazer rede de amizade ali. Isso é mais difícil e mais desafiador durante o mestrado e doutorado. Então, não coincidentemente, a gente teve uma pesquisa aí que rolou em 21 países sobre saúde mental dos estudantes, e o Brasil teve no topo dos alunos ouvidos que disseram que ansiedade, estresse pipocaram durante a pandemia, porque é um cenário que a gente já não tinha resolvido antes da pandemia, né? Para além disso, o nosso país passa por um processo de crise econômica, inflação histórica, para o momento que a gente está. Em contrapartida, a gente tem um valor de bolsa que está há anos sem nenhum reajuste. Então, tudo aumentou no nosso país. O aluguel, a alimentação, as passagens, o combustível, mas a bolsa não. E a gente que luta para sobreviver com isso, isso se torna um fator estressor também, para poder levar esse tempo, porque acaba que a maioria não consegue fazer uma dedicação exclusiva, que seria o ideal para esse momento de formar conhecimento. E aí vai levar dois estressores possíveis nesse momento, que é o trabalho e a pós-graduação ao mesmo tempo. Né, novamente, uma dificuldade de flexibilidade, de entendimento dessas figuras de chefia no trabalho, para você se apresentar e assistir aula, ou ter que participar de alguma atividade na universidade, e do orientador, o professor que não entende que você não vive em dedicação exclusiva para aquele momento, porque você não tem condições materiais para se dedicar somente àquilo ali. Né, vamos pensar em cidades... como o Rio de Janeiro, onde eu faço doutorado, tem uma cidade caríssima para morar, né, de aluguel, de custo de vida. É impraticável você conseguir viver sozinho, vindo de fora, numa cidade como aquela, tendo só a bolsa como fonte de renda. Então, normalmente, você vai para ser público, você vai dividir aluguel com outras pessoas, quando você vai de fora, você vai dividir com desconhecidos, se você não conhece ninguém naquela cidade. Enfim, a gente tem uma panela de pressões, de fatores estressantes, assim, para falar, que atingem esse pós-graduando, né? E no nosso país tem um combo de insegurança desse momento atual que a gente está passando, que foi piorado pela pandemia, mas já era anterior a ele, de crise política, crise econômica, e que tem trazido muitas incertezas sobre quem colocou a pós-graduação como um caminho para um futuro profissional, e que tem se visto hoje questionando se talvez não se preparou durante anos para um mundo que existe cada vez menos, né? Por exemplo, o mundo do concurso efetivo nas universidades públicas, né? Que pouco tem aberto muito temporário, né? Mas não os efetivos. Então, isso só para colocar alguns problemas que nos afligem, né, como pós-graduandos. Isso mesmo. Bom, Fernanda, sobre tudo isso que você me disse, e há ainda a questão de algumas falas, como por exemplo, você não terá férias durante a sua pós-graduação. Você não tem nenhum minuto de férias. E também aquela questão de que alguns programas limitam os alunos para não trabalharem concomitantemente, né? Mesmo que seja na mesma área, não é permitido que esse doutorando ou mestrando trabalhe. E aí eu me pergunto, como que alguém que sai de outra cidade consegue se manter com uma bolsa de R$ 1.500 no mestrado e R$ 2.200 no doutorado? Então, realmente é algo muito sério que não pode deixar de ser discutido aqui nesse canal. E aí, ainda há falas o seguinte, quando você decide fazer uma pós-graduação, seja mestrado, doutorado, pós-doc, né, que com certeza, se Deus quiser, daqui a pouco eu vou estar no pós-doc, ainda tem aquelas falas assim, ué, mas você só vai estudar de novo? Parece pouco. Você só vai estudar de novo. Eu escutei isso. Você tá querendo só estudar de novo. Gente, a quantidade de trabalho que está imbricada na vida de um pós-graduando é participar de evento, sabe? É ter disponibilidade para participar de evento,
é publicar, é escrever, porque ninguém publica sem escrever, é escrever o artigo da dissertação, ou seja, ou da tese, ou o artigo final do seu relatório do pós-doc, é fazer reunião com o orientador. Olha a quantidade de atividades que estão, né, na vida de um pós-graduando, e ainda há quem diz que você só vai estudar. Você só vai estudar na pós, como se fosse só isso que eu faço. A centralidade do mundo do trabalho nessa sociedade é o que vai sempre fazer a gente escutar isso, seja pela opção do estudo, seja pela mulher que se afasta no tempo do trabalho para vivenciar sua maternidade, seja a pessoa que se aposenta, né? Quando a gente sai desse lugar que essa sociedade colocou como central, é como se a gente perdesse o nosso valor. E aí vão ter vários outros nomes atrelados a fazer isso. Não quer trabalhar, é preguiçoso, não é um trabalhador. Né? Para ter ideia de como isso é central na sociedade, no capital, né? A gente se define até mesmo numa rede social, um aplicativo de paquera, pela coisa que a gente faz no mundo do trabalho. Dificilmente alguém coloca lá, eu sou Fernanda, filha de não sei quem. Eu sou Fernanda, professora, eu sou Fernanda, assistente social. Né? Isso coloca na nossa subjetividade uma necessidade de se identificar passando pelo mundo do trabalho. E não coincidentemente, quando a gente é expulso desse mundo do trabalho pela aposentadoria ou desemprego, abrem-se tantas crises e sofrimento mental. Porque, de fato, alguns de nós, quando centralizam esse lugar, perdem um pouco da sua identidade e vão apanhar um pouco na sua mente para tentar se refazer, entender que ele é um ser humano para além do trabalho, que ele tem seu valor para além do mundo do trabalho, que está fora dele, inclusive, sempre é uma escolha. Né? Principalmente num país com a crise econômica que a gente está, com os níveis de desemprego tão altos como estão. Então, esse sistema adoecido, ele adoece o trabalhador, o estudante, e ele mesmo estigmatiza esse adoecimento. E acaba individualizando esse processo. Nunca é culpa da universidade, nunca é culpa do sistema estatal, do governo. É sua. Você adoeceu, você resolve sozinho. Né? O esquema da pós-graduação, e aí que gostaria de deixar claro que não são todos os programas, não são todos os professores, não são todos os orientadores, mas acho que grande parte dos alunos tem essa experiência negativa e isso tem que nos fazer refletir do porquê. Mas, às vezes, alguns programas parecem o esquema do BOP, né? Ou aguenta ou pede para falir. É com você, se você não quiser, tem quem queira. Né? Não há uma flexibilidade no olhar, né, para as especificidades dos momentos de vida dos alunos. Olha o momento que a gente está passando. Quantas pessoas perderam familiares? A gente tem quase 600 mil mortes da pandemia. Como é difícil ter que levar um momento que requer uma mente sã, em paz, para poder produzir, para poder ler, absorver, escrever e tudo mais, sendo que você está vivenciando muito. Né? E não há esse entendimento, né? Não, vamos flexibilizar o prazo, porque a gente temos que responder a outros organismos que não a gente, aí a gente lava as mãos, porque a CAPES, o CNPq tem prazo, e aí ou você, com isso, você vai perder. Ponto. Nossa, muito sério, muito sério, muito sério. Como não discutir isso, né? E aí, Fernanda, agora já entrando no conceito de doping acadêmico e home office. E aqui, quando eu falo de doping acadêmico e home office, não gostaria, né, de pensar só em pós-graduandos, mas agora em graduandos, porque tem vários graduandos que assistem esse canal. Tem estudantes do ensino médio que também assistem o canal. Tem professores assistindo a live. Você poderia nos ajudar, Fernanda, a conceituar o doping acadêmico e o home office, esse trabalho home office, que de certa forma agora, para professores, está alternando entre o ensino híbrido agora, né? Mas poderia nos falar um pouco, como pesquisadora, sobre esses dois conceitos? Esse doping acadêmico é um termo cunhado pela Universidade de Cambridge,
ela chamou de doping acadêmico algo que ela observou em alguns estudos sobre universitários e professores universitários, não eram só discentes, mas docentes também, uma espécie de roda viva, de tentativa de sobreviver e aguentar ao ritmo da academia, que envolvia o uso de estimulantes para tentar aguentar o meu dia, fazer tudo que eu tenho para fazer no meu dia, passar o sono, às vezes, de uma noite que não repôs o cansaço que o corpo pedia. E quando chega a noite, você ainda nesse efeito de aceleração, você entra no efeito contrário e entra com os calmantes, né, remédios antidepressivos, remédios para insônia, que tem esse efeito calmante e fica dando essa espécie de doping. Hora estimula, hora toca calmante, né, e como se, primeiro, se a gente não tivesse mecanismos no nosso corpo que pudessem fazer isso para a gente de maneira natural, falando, não tem um transtorno mental, neurológico em cena, tá? Segundo, mais do que esse fenômeno de ficar fazendo uso dessas substâncias, para mim chama a atenção e me preocupa o fato da gente naturalizar um comportamento desse tipo como uma condição sine qua non de sobreviver à academia. Né? Senão eu não consigo terminar esse processo. E aí a gente entra no Isxard Júnior, falando de professor, mas eu acho que cabe para os estudantes, que é uma coisa do se queimar de dentro para fora. Após a citação dele, fala, ainda que tomando consciência da contradição do tipo de vida que está levando, essas pessoas querem continuar fazendo esse trabalho do mesmo jeito, apesar de verem famílias desfeitas, de prejudicarem sua saúde pelo uso de ansiolítico, antidepressivo, narcoléptico, de sacrificarem seu tempo livre, trabalhando no final de semana, de não curtirem suas férias, às vezes nem tirarem as suas férias de 30 dias, não fazerem uso de licença, né, por entenderem que não conseguem estar sem ter o que fazer. Né, quase que um comportamento dependente do trabalho, mesmo quando esse trabalho o adoece. Mesmo quando ele vai soterrando sua saúde mental, te obrigando ou te encaminhando a fazer usos medicamentosos, psiquiátricos, para lidar com uma rotina que não é a única rotina possível, mas nós a naturalizamos como tal. E é aqui que se interpõe o conceito que o Marx fala de alienação. Né? Então, é preocupante para onde isso está nos encaminhando. Pensando que a gente já está vivendo uma época de psiquiatralização da vida, de medicalização ligada a esse doping acadêmico, que aí ultrapassa o campo da academia, né? Essa coisa de uma indústria farmacêutica né, que está psiquiatralizando processos que são ruins, por exemplo, pessoas que estão vivenciando luto e que estão sendo medicadas, e não é só com uma medicação leve para ajudar a dormir. Eu estive visitando recentemente o marido de esposa da minha mãe faleceu de Covid, e a família preocupada com ele, porque ele tinha se mostrado bem nervoso quando levou para o hospital e tudo mais. E aí, qual não é a minha surpresa, quando ele diz, não, agora eu estou bem, eu fui no médico, amigo, e ele me passou isso aqui, me deu uma sacolinha. Tinha simplesmente 6 remédios para ansiedade para dormir, para alguém que estava apenas vivenciando um processo humano, que é a perda de alguém humano, que não precisaria de tudo isso. Talvez não precisasse de ninguém, se precisasse não seria desse combo de medicação. Então, assim, a gente tem, às vezes eu trouxe dados absurdos do quanto a Big Pharma lucrou no nosso país com medicamentos ligados ao sistema nervoso central. Foram 63 bilhões de reais só em medicações ligadas a combate de insônia, de ansiedade, de depressão. Eu, particularmente, questiono até onde nós estamos tendo, de fato, um aumento dos transtornos mentais e naturalizar-se o aumento dessa medicação, ou o que nós estaremos tendo, de fato, é um aumento de sofrimento mental que não tem sido manejado como humano e está sendo medicalizado, colocado diagnósticos em processos que seriam inicialmente apenas humanos. Isso me preocupa, inclusive porque quem está no processo de trabalho, de estudo, dependendo do que ele vai fazer uso, ele vai sentir o impacto na cognição dele. Né? E como trabalhar e como mediar, porque nem sempre a gente tem esse espaço de diálogo com esse médico que está receitando isso, por exemplo. E nem sempre no nosso trabalho vão entender que a gente vai ter uma mudança para o corpo se adequar ao uso de determinada medicação. Então, tem muitos elementos em cena que não estão sendo colocados na mesa para serem discutidos. E, novamente, volta tudo para o dedo. Se você não dá conta,
é com você. Se quer dar conta, você sozinho busca sua terapia, você sozinho busca sua medicação, mas nós, enquanto instituição, nós, enquanto sociedade, não assumimos que temos parte desse adoecimento. Nossa, que sério. E aí, há algo mais grave ainda. Pessoas que procuram médicos que são de outras especialidades e são medicadas por esses médicos com medicamentos antidepressivos fortíssimos, sem ter passado por uma consulta com um psiquiatra, que é uma pessoa que estudou muitos anos para ajudar pessoas com esse problema, para identificar. É como se qualquer profissional da área da saúde pudesse identificar um transtorno, e as coisas não são assim. Existe uma pessoa especializada para isso. Hoje, falar com você, Fernanda, para mim é muito gratificante, porque eu sei que você é uma especialista na área. Dá para ver pela sua linguagem, tudo que você fala é embasado em muito estudo. Então, como é que as pessoas vão lá, consultam um médico que não é psiquiatra e acabam tomando medicamento fortíssimo sem ter um diagnóstico de uma pessoa que estudou para isso? Então, por favor, vocês, pós-graduandos, graduandos, professores, tem algum sinal, né, que te mostra, o seu corpo apresenta algo e você está incomodado com isso? Procure um profissional da área. Seja o terapeuta. Depois que o terapeuta te direcione para um psicólogo. Mas, mulheres, não vá até um ginecologista e se ele receitar um remédio para ansiedade ou para depressão, não tome aquele medicamento, porque a especialidade dele não é essa. Nós temos que ter essa consciência como seres humanos. Isso é muito sério, Fernanda, muito sério. E a gente tem visto profissionais com quem vocês consigam conversar, né? Porque às vezes o que a gente vê é um diagnóstico dado em 15 minutos de conversa. E às vezes o que você está relatando está no seu campo de ambiente, no seu campo social, no seu campo de trabalho, que também ainda talvez não necessite de intervenção medicamentosa, necessite da fala, necessite do espaço terapêutico, né? Do espaço familiar, enfim. E me preocupa, eu tive um neuro recentemente, com uma dor nas costas, que eu tinha procurado o que estava causando, não tinha nada nos ossos, nem músculo, e fui tentar investigar outras formas. Qual não foi minha surpresa? Quando após eu fiz a consulta rápida, porque eu ia ter que tomar vacina no dia, e eu falei que voltava para pegar a receita, né, e ver o que ele tinha pensado, né, de alternativas, pensando que ele ia me passar alguns exames para fazer. Qual não foi minha surpresa quando eu chego lá e tem uma receita azul, tem 2 medicações controladas e 2 diagnósticos de crise de ansiedade e depressão. Oi? 15 minutos de conversa. 2 diagnósticos, 2 medicações e uma receita azul para levar para casa. Falo, olha, eu sou da saúde mental, eu só estou muito puta aqui, eu vou voltar para a gente conversar sobre. Mas, quando você pega um adolescente que ainda está no processo de formação de personalidade, uma mãe que está angustiada pelo que não consegue saber o que é o filho, vai comprar a ideia desse diagnóstico e vai começar um processo de medicalização sem ter tido nenhum levantamento real do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Porque 15 minutos de conversa não deveria gerar um diagnóstico. Então, assim, é preocupante essa irresponsabilidade que é colocada quando a gente nem procura, né? Não foi procurado para essa finalidade. Mesmo assim, essa pessoa assume esse lugar de um entendimento que, de fato, não é sua área de formação e gera algo que, obviamente, é complicado. Sim, justamente. Nossa, em 15 minutos, né? Em 15 minutos. Bola de cristal. Diagnóstico, isso daí realmente é muito preocupante. Se nós, que somos donos do nosso corpo, né, da nossa mente, da nossa alma, não nos preocuparmos conosco e aceitarmos qualquer situação, de que vale a vida, né? Então, realmente tem que se atentar a isso. É a sua vida, é o seu corpo, é a sua mente. Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Basta parar. Esses dias, Fernanda, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos e falei o seguinte, gente, vamos ficar 1 minuto em silêncio. E começamos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nos barulhos externos.
Aí paramos, 1 minuto. Eles falaram assim: professora, eu nunca parei nem para escutar o meu próprio barulho. Porque em 1 minuto a pessoa mexe a perna, às vezes estrala o dedo. As pessoas não estão parando para se observar. Sim. E nesse processo, entrega a sua vida nas mãos de outra pessoa que talvez na pressa, na correria, no trabalho. Isso é muito sério. Então, vamos nos atentar. Essa é uma discussão precisa com uma doutoranda na área da saúde. Nós não estamos falando com qualquer ser humano. Isso é pesquisa científica e nós temos que valorizar essa pesquisa no nosso país. E aí, Fernanda, quero até compartilhar com você também, né, nesse período de pandemia, compartilhar a tela aqui com vocês. Eu pedi para uma aluna realizar um desenho. Como que ela estava se sentindo, né? Como que eles estavam se sentindo em tempos de pandemia. E aqui eu tiro o nome porque são alunos do ensino médio, então infelizmente, né, não posso mencionar o nome completo dessa aluna. Mas olha isso. Chega um momento que ela desistiu de tudo, né? Que ela deixou o livro, você não vê ela no computador. E assim, isso eu achei tão forte essa imagem, tão forte, tão forte. Vou colocar mais uma vez, às vezes alguém entrou agora. Olha que forte isso. Quantas pessoas estão desistindo da pós-graduação ou da graduação porque não se conhecem? Porque depositam toda essa questão em outras situações sem parar para ouvir uma live como essa. Como uma doutoranda, como uma pesquisadora nessa área. Então, que possamos compartilhar essa live com outras pessoas, porque tantas coisas que essa doutoranda, Fernanda Luma, fala, que daqui a pouco vai ser uma doutora, uma grande doutora na área da saúde, fala sobre saúde mental. Então, vamos nos cuidar em relação a isso. E aí, Fernanda, já finalizando, né, já encaminhando para finalizar a nossa live, o que nós vamos fazer de todas essas questões? Como sobreviver à realidade de um quarto como esse? Como sobreviver à realidade de uma pessoa que desiste antes de terminar uma pós-graduação, talvez? Como sobreviver à realidade da academia, das pressões? Como sobreviver à realidade da ansiedade, da depressão? Será que é de fato uma ansiedade? Será que de fato é depressão? Como sobreviver a toda essa realidade? Bom, é um desafio. Falar que ter saúde mental intacta nos tempos de hoje é um luxo. Muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha tido algum impacto na pandemia, ou sentir o seu sono ser impactado, né? Às vezes não necessariamente desenvolver insônia, mas se com um sono mais leve, mais agitado, o que dificulta repor a energia, né, do nosso corpo no dia seguinte. Pessoas que engordaram, emagreceram demais nesse momento, pessoas que terminaram relacionamentos, que se divorciaram. São impactos reais que estão colocados em pesquisas aí, né, trazidas pela pandemia. Então, assim, uma coisa importantíssima da gente fomentar, primeiro, é a nossa presença nos organismos de militância estudantil. Né? Coisas como o valor da bolsa, coisas como a pressão para que se tenha espaços de cuidado da saúde mental dos universitários nas universidades, são coisas que vão ser ganhadas na batalha política. Então, é importante que quem está lá e sente esses impactos esteja para fazer pressão, esteja para falar do seu ponto de vista sobre isso, né? E a gente está se aproximando do ano de eleição, inevitavelmente procurar isso nas pautas das pessoas que vocês vão votar é uma coisa importante.
Para além dessa coisa macro da luta política, tem algumas coisas no campo micro que a gente pode fazer para se ajudar, né? Primeiro, atividade física, que já é algo reconhecidamente importante para qualquer coisa a nível de saúde, não só de saúde mental. Mas é importante lembrar que a atividade física ajuda a regular os nossos neurotransmissores do humor. Então, quando eu estou ansioso, quando eu estou apático, é algo que é importante eu fazer para ajudar o meu corpo a se tornar um aliado nessa batalha pela saúde mental, quando às vezes as minhas emoções não estão, né, minhas amigas nesse momento. E é importante lembrar que quando eu estou já no processo de adoecimento mental, eu não vou sentir vontade de fazer isso. E às vezes a nossa geração tem suas emoções como um parâmetro, como um painel do carro. Quando eu sentir vontade, eu vou. E se você já está em adoecimento mental, você não vai sentir vontade. Você vai ter que fazer o movimento inverso, você vai ter que fazer para voltar a sentir vontade. Isso vale para a atividade física. Então é sempre bom ter um amigo. Todo mundo tem seu amigo crossfiteiro, mais animado, fitness. Então pega ele, fala, estou precisando de estímulo, passa aqui, me leva, porque sozinho eu não vou. Né? Cuidar da alimentação, que é o que a gente descuida quando não está legal. A gente acaba, principalmente quando é universitário, sai da casa dos pais, a gente entra numa ideia de vida adulta ser uma vida de comer porcaria, que é o mais fácil, às vezes é mais barato também, que é péssimo, porque essas alimentações saudáveis também vão ajudar a repor e a regular os nossos neurotransmissores de humor, o que a comida industrializada transgênica não irá fazer da mesma forma, né? Ajudar a regular o sono, é importante não trocar a noite por dia, não vai ter o mesmo efeito, a gente precisa da ausência de luz. Quem já está tendo dificuldade para dormir, é importante começar a criar uma rotina, né, que programe a sua cabeça para entender que está começando a hora de dormir, se desacelerar. Então, soltar o celular pelo menos 1 hora antes de deitar, preferencialmente 2. Não tá na TV também nesse horário. O ideal é que você faça coisas que desacelerem sua mente. Ler um livro é uma ótima opção. Deixar o quarto à meia luz, só com a luz do abajur, ao invés da luz, né, de uma lâmpada. Procurar integração no seu meio, seja no trabalho, seja na universidade. Às vezes a gente se ressente que está se sentindo só, que a gente não é englobado ali nas panelinhas, mas a gente também não faz esse movimento inverso. Procura uma pessoa que você acha que também está sozinha e chega junto, chama para almoçar na sua casa, chama para almoçar depois da aula, para jantar, né? Vai fazendo suas redes de apoio, porque até que esse mundo maior volte a um pouco da normalidade e seja um lugar talvez menos ameaçador para as nossas emoções, eu preciso cuidar desse mundo micro que é a minha cabeça. Me tornar uma companhia legal para mim mesma, porque é com que eu conto no final das contas, né? E fazendo esses movimentos que possam ajudar as minhas emoções a regular. E quando precisarem, né, não tenho esse tabu de buscar ajuda, seja com psicólogo, seja com médico psiquiatra, né, mas peçam ajuda. Falar vai ser uma coisa importante para evitar que tudo isso descambe para um adoecimento radical, como as ideações suicidas, que foi também um dado preocupante que apareceu nessa pesquisa dos 21 países, né? 17% dos nossos universitários relataram terem tido ideações suicidas durante a pandemia. Então, antes que isso chegue, lembrem, o processo de adoecimento mental é processual. Se eu já estou vendo o meu termômetro subir, eu não posso esperar chegar no fundo do poço, porque eu vou ter mais trabalho para sair. Né? Então, quando eu começo a notar que eu estou acelerada demais, eu estou com taquicardia, eu estou sentindo uma angústia que eu não sei de onde vem, eu estou sentindo dificuldade para dormir, já faz seus movimentos de busca de ajuda, porque tende a desacelerar esse processo e a evitar que ele se aprofunde. Muito bom, Fernanda. Perguntar ao pessoal se tem alguma dúvida, que se querem questionar algo. Nossa, você falou tantas coisas importantes. E sobre esses dados da pesquisa, Fernanda, você tem essa pesquisa para nós colocarmos aqui nos comentários da live depois? Deixa eu mandar o nome dela aqui. Global Student Survey. Deixa eu te mandar aqui no chat que você copia. Ótimo. Vou colocar nos comentários para o pessoal, para eles acessarem também, lerem sobre a pesquisa. Também um estudo de indústrias que estava bem legal aí, são das pessoas procurarem. Ótimo, estudo da Andifes, que é a Associação dos Estudantes, né? Não, a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mais sobre os estudantes. Sim, isso, justo. Muito bom. Ótimo. Então, se integrem também a essas pesquisas, que são pesquisas muito importantes, né?
que trazem dados importantes que podem ajudar também. Bom, cuidar da alimentação, atividade física, ausência de luz antes de dormir, solta o celular, pelo amor de Deus, 1 hora antes de dormir sem celular, esquece que existe televisão, pega o livro e vai ler esse livro. Eu tô adorando ler livro antes de dormir. Eu desmaio assim com um livro. Tá ótimo. É um roteiro potente. Independente do quanto você gosta da leitura, a leitura do livro, ao contrário da TV do celular, ele é o ritmo natural do nosso cérebro, ele desacelera. Se você passar 1 hora vendo o feed do seu Instagram, do seu Facebook, só aquele movimento de passar a tela, você bota o seu cérebro para entrar num ritmo de corrida. E aí as pessoas estranham porque largam o celular, pegam um livro e não conseguem se concentrar. É como se você parasse tipo, uma maratona ali dessa aquela parada estancada de uma vez e tentasse respirar normalmente. Não funciona tão. Você vai ter que desacelerar o cérebro, porque você ficou ali lotando de desinformação, de informação desnecessária, para que ele volte ao ritmo natural dele quando ele começar a ler. Ele pode levar alguns minutos para ele recuperar o fôlego, né? Mas insistam. Então, é um fator que vocês vão notar a diferença, sim, em desacelerar um pouquinho o corpo e a mente de vocês. Perfeito. E procurar também se integrar, nós temos visto, né, que agora as atividades elas têm retornado aos poucos e as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar de forma coletiva e colaborativa. Mesmo nós, apesar de termos passado por esse processo de pandemia, de repensar conceitos da vida, eu vejo que, voltando às atividades, ainda tem pessoas que têm uma postura muito individualista. A gente tenta se aproximar dessas pessoas, infelizmente. Parece ser algo, sabe? Mas não desistam e procurem se aproximar de pessoas, integrarem, trabalhar de forma coletiva e colaborativa. Enfim, Fernanda, estamos com 41 minutos de live, já finalizando. Pedi o pessoal para não esquecer de assinar o link de presença, que já está nos comentários. Mais uma vez eu quero te agradecer imensamente. Dizer que o trabalho da Fernanda, @sobre-suicídio, é referência no Brasil. Então, vocês procurem seguir, compartilhar, porque nós podemos salvar vidas por palavras. E as palavras da Fernanda têm muita força. A Fernanda já falou sobre projetos, né, que são desenvolvidos, tem falado muito no seu Instagram. Então, não deixem de compartilhar. Não é algo que nós temos que compartilhar só no mês de setembro, no mês de Setembro Amarelo, mas é algo que nós temos que nos preocupar todos os meses, todos os dias, todos os minutos do ano. Tem mais mortes por suicídio do que mortes, por exemplo, por outras questões que eu não posso destacar porque eu não sou pesquisadora, mas já ouvi muito isso. Mas por guerras. Como, Fer? Temos mais mortes por suicídio do que mortes por guerras. Por guerras. Olha isso. Olha que sério. E não podemos desconsiderar isso. Fernanda, só destacar uma coisa que você falou, que nós comentamos durante o nosso bate-papo. Muitas pessoas também têm se refugiado em bebidas alcoólicas, drogas, né, como cigarro, bebidas alcoólicas, né? E isso também é muito prejudicial para a vida do pós-graduando, que às vezes está tão estressado, fala, não, vou tomar essa cerveja hoje para desestressar. E quando vê, já está tomando uma cerveja ou fumando todos os dias, e isso também é muito prejudicial para a saúde, né, Fernanda? Sim, principalmente quando eu coloco isso como uma resposta à inquietação, uma resposta ao sofrimento. Eu estou criando um padrão de busca no meu corpo, um tipo de resposta que a longo prazo, principalmente, vai me trazer muitos problemas para além da pandemia. Algumas pessoas acham que o álcool é algo que ajuda a dormir, né, pelo efeito ali um pouco depressivo inicial que o álcool tem, mas o álcool é um grande fragmentador do sono. Ele não vai te dar um sono de qualidade, então também não vai repor o que seu corpo precisa para o dia seguinte. E essa coisa do home office, ele também acabou um pouco com
essas cercas que separavam, sabe, o horário para fazer determinadas coisas, o espaço de se fazer ou não fazer determinadas coisas, e a gente teve um aumento preocupante do consumo de álcool, principalmente durante a pandemia, né, como resposta ao desenvolvimento de ansiedade, de sofrimento, e de novo, é preocupante quando eu elaboro, quando eu elenco isso como uma resposta ao meu sofrimento. Né? Eu posso estar desenvolvendo a longo prazo uma dependência química, se não bem acompanhada, né? Dependendo de como isso vai andar. Ótimo. Agradecer a presença do professor Isaldir Diniz, que ele trabalha junto comigo, um excelente professor, que eu me referencio também na minha prática, adoro o professor Isaldir. Obrigada pela sua presença, professor. E para finalizarmos, Fernanda, eu gostaria que você deixasse um recado, né, em tempos de Covid-19. Estamos falando para professores, para graduandos, pós-graduandos do nosso país e de outros países, porque eu tenho visto que o canal Trilhas na Pós-Graduação está alcançando outros países. Ainda estamos vivendo tempos de pandemia. Ainda estamos em trabalho home office forçadamente, muitos professores, porque não conseguem terminar tudo no trabalho, ainda leva tanta coisa para casa, enfim. Essa questão do doping acadêmico, eu gostaria que você, né, sintetizasse tudo isso, deixasse um recado para esses professores. E antes de finalizar, de passar a palavra para você, eu quero deixar também um poema, que eu adoro poemas, né, do Mário Quintana, que ele diz assim: eu morro, eu não sei o que ele estava pensando, mas olha o que ele diz: eu morro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom assim, tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Quando ele falou isso, essa questão do quarto ser pequeno, eu fiquei imaginando. Não precisa pensar num quarto físico, mas é você. É você se conhecer, você identificar as situações que você está vivendo e saber sair dessa situação de uma forma tranquila. E olha que especial, falar com uma doutoranda na área que tem conhecimento sobre isso. Então, muito cuidado, que o seu quarto é muito além do que o seu quarto físico. É você, é a sua consciência sobre tudo que está acontecendo na sua vida. E de que a sua vida é só a sua vida e que você precisa cuidar. Muito mais do que entregar a vida aos cuidados de outro ser humano, é perceber também a questão do autocuidado. Então, muito obrigada, Fernanda, passo a palavra para você e parabéns pelo trabalho @sobre suicídio. Eu sou uma pessoa que admira o seu trabalho e onde eu for irei, né, compartilhar esse lindo projeto que você tem, que também eu tenho certeza que é um projeto de vida, além de ser um projeto profissional. Muito obrigada. Obrigada, Nayara. Bom, o que eu deixo para vocês está muito casado com o que você trouxe do poema. Acho que temos aprendido, não só durante a pandemia, mas a pandemia escrachou a necessidade de aprender mais rápido isso, mais urgente, isso de cuidar desse nosso tempo, que é o nosso corpo e a nossa mente, né? Esse lugar que a gente mora, que é onde a gente com certeza vai morar até o final da vida, diferente da nossa casa, da cidade que a gente está, que pode mudar, esse corpo e essa mente vão me acompanhar, que eu irei viver até eu partir daqui. Então, que eu os cultive bem. Na suicidologia, a gente trabalha com uma metáfora sobre o cuidado com o nosso solo, o nosso terreno. Pensar que quando eu jogo um pouco de cigarro, que é algo negativo aqui na metáfora, algo tóxico, nesse chão, nesse terreno, e ele está seco, vai queimar, vai pegar fogo. Quando esse terreno, essa grama, ela está com pH equilibrado, está hidratada, esse fogo vai se apagar. Então, isso é uma metáfora para a nossa vida. A pandemia, o que ela abriu de estresse, ansiedade, depressão,
não veio exclusivamente com ela. Normalmente ela ganhou eco num estilo de vida que nós já cultivávamos. Um estilo de vida de muita correria, de focar no trabalho, de não priorizar as nossas relações, a nossa saúde mental, nosso cuidado com a saúde mental, como a gente cuida com o nosso corpo, por exemplo, que é o primeiro sinal de dor, a gente tem menos resistência em procurar, né, um profissional para nos ajudar, porque com a saúde mental, normalmente a gente não tem esse movimento tão rápido, pelo menos. Então, que a gente cuide, porque a gente nunca sabe que tipo de toxicidade vai ser jogado, né, em cima da gente, como uma pandemia da Covid, como uma crise política, uma crise econômica. Então, quanto mais hidratado, cuidado estiver o nosso solo, menos impacto a gente tende a sentir e conseguir apagar esse fogo em vez de se incendiar, né, com aquilo que é jogado sobre a gente. Então, acho que essa é uma mensagem que eu tenho levado na minha vida durante um pouco antes da pandemia, mas a pandemia ela fez mais sentido e se mostrou mais útil. Então, eu sou meu próprio rato de laboratório para dizer que é um experimento que funciona. Ótimo, muito bom. Ótimas palavras. Que essas palavras alcancem pessoas, né? Do Brasil, de outros países também. Agradecer mais uma vez a presença do professor Isaldir, que deixou para nós, né? Força no seu trabalho, Nayara. Ele é muito importante. Amém, Isaldir, que eu possa sempre, que Deus possa me encher de forças para continuar compartilhando conhecimento e recebendo pessoas tão especiais como a Fernanda. Fernanda, obrigada. Tenha uma excelente noite. Você sempre será bem-vinda aqui no Trilhas. Obrigada por salvar vidas, mesmo não sendo uma bombeira, não sendo uma médica, né? Por ser uma profissional da saúde que se dedica a pesquisas na área do suicídio e que com a sua fala, né? Uma fala tão pertinente, tem colaborado aí para entrar, né, nesses espaços que uma pesquisadora como você sabe como alcançar, né? Agora utilizando a rede social de uma forma assim muito especial. Então, muito, muito obrigada. E fica com Deus. Não desapareça, apareça sempre aqui no Trilhas. E espero que essa live possa chegar a várias pessoas, de verdade. Assim, muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você. Conta com a gente. Trabalho maravilhoso. Eu que sou pós-graduanda, me sinto representada nas temáticas trabalhadas aí no trilho da pós-graduação. E o que a gente puder somar aí nessa batalha com você para ajudar as pessoas a viverem suas vidas de uma maneira saudável, feliz. Conta com a gente. Obrigada. Obrigada a todos que participaram da live. Não esqueçam de assinar o link de presença. E acompanhem o nosso trabalho no Instagram, porque sempre que tem uma live, eu também posto lá no Story, posto na página. Então tenham uma boa noite e até a nossa próxima live.